Bom dia de novo, né? Já falou vários bons dias aí. A ideia aqui é falar um pouquinho do case que a gente implementou lá na Sinagro ano passado, tá? A gente colocou muita solução SAP para dentro. Saímos de um cenário de ERP local, com algumas limitações, e fizemos um Big Bang aí para SAP em julho do ano passado. E a ideia aqui é falar um pouquinho sobre grãos, especificamente sobre trade, ACM, CM e TRM, muito voltado para soja e milho, tá? Antes, eu queria rapidinho só passar um pouquinho do que é a Sinagro. Muitos de vocês podem ter ouvido falar de nome, enfim, a gente fica no Centro-Oeste, não é tão comum isso chegar aqui em São Paulo, enfim, lá para o Sul. Então, vou apresentar um pouquinho da Sinagro, depois entro propriamente dito no nosso case, tá? Sinagro hoje é dividido em 3 grandes unidades de negócio. A gente tem a mais forte, que é a distribuição de insumos. A gente tem um parceiro muito forte, que é a Syngenta. 70% do nosso negócio é Syngenta. A gente tem a segunda unidade de negócio, que é grãos, trade. A gente compra e vende, basicamente. E nós temos o terceiro grande negócio, que é a produção agrícola. A gente produz grãos, algodão, em algumas regiões. Esses são os nossos números da última safra, né? 21-22 que a gente fechou. Fecha oficialmente amanhã para nós. E dia 1º de julho começa 22-23. Pode passar. Hoje a gente está em Goiânia, a nossa sede até 2017 era Primavera do Leste, no Mato Grosso, acho que alguns de vocês devem conhecer. Mas a gente teve uma troca importante de diretoria no final de 17, início de 18, e a gente trouxe a nossa matriz para Goiânia. Por uma questão logística, uma questão de atração de pessoas, enfim, e nós estamos nesse prédio lá atrás do Serra Dourada, para o Igual de Futebol. Hoje nós atuamos em 7 estados, a ideia é para 10 ou 11, considerando o Distrito Federal, a gente chega em 11. Mais ou menos nessas regiões a gente está atuando. A gente vai ter uma expansão muito forte nos próximos 2 anos. A ideia é abrir 28 lojas esse ano, mais 20 o ano que vem, para popular basicamente norte de Mato Grosso aqui, na 163, que é uma região produtora muito forte, proteger algumas áreas aqui em Mato Grosso do Sul e Goiás também. E sempre a gente vai com o Syngenta, onde faz sentido para eles, a gente vai, até por uma questão de parceria, né? Enfim. A gente também tem, falando de grãos, 4 armazéns próprios, todos no Mato Grosso, que, na verdade, a trade é uma estratégia para penetração na venda de insumos. A gente faz muito barter lá, o troca, enfim, né? Cada um fala de um jeito. Então, basicamente, a gente vende insumo e a gente pega o grão e troca. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa estratégia. Então, nós temos esses 4 armazéns estrategicamente nas principais regiões produtoras, e nos outros estados a gente tem parceria com as grandes trades, Bung, ADM, Cargill, enfim. A gente também faz barter, também origina sem ser barter, enfim. Então a gente tem os parceiros para recepcionar esses grãos e esperar o melhor momento de vender. Nós temos também, pensando em semente, principalmente semente de soja, que é uma semente delicada e tem que ter um cuidado um pouco maior. A gente tem 2 armazéns climatizados, também em Mato Grosso, em 2 polos regionais que a gente tem. A gente sabe que agosto e setembro é um período crítico para a semente de soja. A gente tem muita gente, ao mesmo tempo, buscando o mesmo produto. A gente tem problema de frete, né, de logística, tem problema de falta de padrão da semente. Então, a gente decidiu estrategicamente construir esses armazéns para puxar antes o produto, para ter isso mais perto do cliente, da ponta, para entregar para eles. Isso deu uma vantagem competitiva interessante para a gente. Óbvio que se a gente pegar a capacidade aqui, a gente está falando de 10% do que a gente vende. A ideia é vender, fechar 1 bilhão de sacas para essa safra 22-23. A gente consegue armazenar 100 mil sacas. Mas já é um início. A gente já consegue puxar bem antecipadamente. Então, a gente vai cadenciando isso para no final do dia a gente conseguir entregar para o produtor a semente na hora que ele precisa. Um pouquinho da história da Sinagro, nós começamos lá em 2001, em primavera, a gente veio crescendo. 2009, com a Syngenta, a gente foi eleito o maior distribuidor do Brasil. 2012, a gente começa a produção agrícola, naquela unidade de negócio que eu falei mais cedo.
2015 a UPL, que é uma indústria, uma empresa indiana, entra como acionista da Sinagro. Em 2018, a gente tem a entrada também desse Global Founding aí, para compor o quadro acionista, e a Sinagro, representada por essa holding, passa a ter um percentual menor. E em 2021, a gente lança o projeto Kairos 6.0, que é um projeto que a gente fala muito de expansão, de aumentar a market share, de aumentar a lucratividade, com o apoio óbvio desses acionistas. E agora, em 2022, a gente teve a entrada da Bung, a gente noticiou isso nos últimos dias. Oficialmente, a gente fechou todas as assinaturas contratuais há uma semana atrás, então a Bung está com a gente dentro, basicamente para fomentar muito mais o grão do que insumos. O insumo a gente está muito bem resolvido, está expandindo bastante com a ajuda da Syngenta. Então a Bung entra, muda um pouquinho aqui o quadro societário, é óbvio, né? Mas a Bung entra esse ano para nos ajudar com grãos. E agora falando um pouquinho do nosso projeto lá de implementação. Nós implementamos lá, eu acho que foi até uma loucura, mas enfim, a gente colocou RP, colocou CRM e colocou BI, tudo num projeto só. Algumas coisas ao longo do caminho a gente teve que optar por segurar, porque não cabia, a gente tinha 10 meses só de projeto, era impossível fazer tudo, não era só braço, era estratégia, enfim, pessoas, não tinha como. Então a gente foi quebrando isso e quando a gente fala de grãos, a gente teve essa primeira quebra, né? A gente colocou a ACM numa primeira onda, lá em julho de 21, que era o Go Live oficial, e a gente postergou um pouquinho o CM e TRM com uma segunda onda curta, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas foi essa divisão, pensando em grãos, que a gente fez. Pode mais um. E o que nós colocamos dentro do ACM, né? Como eu falei, o Go Live em julho de 21, com todo o back-office. A gente tem basicamente aqui 2 grandes blocos de funcionalidades. Gestão de contratos, como o Eliel falou, o foco mais para grãos aqui no ACM, basicamente soja e milho, a gente opera lá. Tem algumas outras culturas, mas não são representativas. E basicamente aqui a gente ou faz barter ou compra do produtor, que no final do dia é um contrato de compra e venda normal. O barter, a única diferença é que a gente tem uma relação de troca ali para negociar insumos, mas para o ACM a gente enxerga tudo como compra. Óbvio que a gente amarra compra e venda para não ficar nem vendido nem comprado, não ter muita gestão de risco para fazer, mas a gente ainda tem. A gente tem todos os cenários possíveis, compra e venda são os principais, mas a gente também tem armazenagem, e nos contratos de compra e venda tem a devolução, tem o complemento, dependendo de peso, balança e nota fiscal, né? A gente tem contratos fixos e a fixar, muitos, barter, óbvio, já vem fixado, mas a grande maioria da originação, uma boa parte é a fixar, porque o produtor acredita numa valorização do grão, ou nós mesmos temos algumas estratégias comerciais para oferecer para o produtor, então ele trava bases e não trava preço, trava prêmio e não trava bases, enfim. Então, algum componente sempre fica a fixar, para ele tentar ganhar um pouquinho mais, né? Óbvio que a gente recebe isso tanto em dólar quanto em reais, e isso foi implementado lá sem muita dificuldade. Um ponto importante que a gente tinha no projeto, que era um gap, são notas de microprodutores, que a gente chama. O cara não emite uma NFE. Esse ano, Mato Grosso, principalmente, já exigiu todo mundo emitir, mas ano passado não. O cara tem um bloquinho de nota da prefeitura. Isso era um problema, porque não tinha chave de acesso, não tinha série definida, então a gente teve que fazer um desenvolvimentozinho para atender isso aqui. E toda a parte de contratos, né? Quando eu coloco impressão aqui, é o resultado final. Eu tenho lá os workflows de aprovação, por valor, por alçada, enfim. Isso passa pelo cara lança, passa no workflow, e o final do dia isso é impresso o contrato para o produtor assinar. A gente vai trabalhar. Uma pergunta, desculpe ter te cortado. A parte de contratos de agricultura familiar, vocês estão gerenciando aí dentro do ACM? Não, cara, a gente não tem esse público lá, não. Tá. Produtor... Interessante. CPF. Grande, CPF, algum CNPJ, enfim. Tá. E aqui um ponto que a gente... um passo importante que a gente vai dar aqui é integrar isso com alguma solução de mercado de assinatura eletrônica, o DocuSign da vida, ou enfim, para agilizar isso. Porque um grande problema nosso, não esse ano,
mas as anteriores eu imprimi o contrato, o cara não assinava. Aí o que acontecia? A commodity subia, o cara, não quero mais. Fazia muito desacordo, não tem assinado, eu vou vender um grão para outro, enfim. Então a gente quer se precaver com isso, e quanto mais ágil for o processo, mais digital, a gente entende que está mais perto de uma segurança jurídica, enfim, né? Pode passar mais um. O outro ponto importante que a gente tem dentro da SEMI são os romaneiros. Realmente receber o grão lá nos nossos armazéns ou nos armazéns de terceiros, né? E o que a gente tem aqui? Classificação de qualidade, fala de umidade, impureza, ardida, variável, enfim, tudo isso está parametrizado lá dentro. A gente tem tabelas de classificações diferentes. A minha tabela da Sinagro é uma, quando eu recebo na Bung é outra, quando eu recebo em outra trade também muda um pouco. Então, a gente tem várias tabelas ali, e o próprio time de negócio toca isso. Óbvio que a gente deu treinamento para eles, para isso não ficar na mão de TI. Então, eles tocam bem isso. A gente tem uma questão de controle de transgenia, né, principalmente na soja, porque a gente é parceiro da Monsanto, então tem a questão de retenção de royalties, a gente recebe um valor por prestar esse serviço para eles, então isso é muito bem controlado, tem os testes que a gente faz, enfim. E isso vai direto para a Monsanto? Não vai porque eles não deixam. A gente tentou fazer a integração de arquivo via Bifocar, não. Preenche o meu Excel aqui, enfim, é uma limitação muito mais lá do Monsanto do que Sinagro ou SAP. Tá bom. Como a gente está basicamente no Mato Grosso, a questão de conectividade lá não é muito boa, principalmente onde a gente atua, né? São regiões que estão em desenvolvimento ainda, muitos lugares têm problema com energia. Então, para nós, balanço offline era um pré-requisito para o projeto. Sem isso, a gente não ia entrar, porque pelo menos eu garanto o caminhão descarregado. Muitas vezes o produtor tem um único caminhão, tem que colher e já voltar para a lavoura para recepcionar, para pegar outra soja, outro milho. Então, a gente colocou isso, garante fluidez. Óbvio que aqui, quando eu falo de outbound, eu fico pendente de emissão da nota, se não tem internet, mas o caminhão está lá, sai para o pátio, libera a balança para outro caminhão entrar, o caminhão pode voltar para a lavoura do produtor para carregar de novo, enfim. Então, isso era um pré-requisito importante, a gente fez um desenvolvimento aqui com o pessoal da consultoria. E é óbvio, né, para garantir compliance, garantir segurança, a gente tem a pesagem toda automática. Vou lá na balança, captura, não tem intervenção humana nenhuma para o cara, às vezes, digitar o peso, enfim. Salvo raríssimas exceções, às vezes a balança deu algum problema, e etc., mas 99% das pesagens são automáticas, para a gente garantir que seja uma pesagem correta, dar segurança e transparência para os produtores, para a gente internamente também, não tem nenhum questionamento, enfim. Então, basicamente, isso que entrou em julho, com o Go Live do RP como um todo. A gente, em julho, não tem... Está terminando o milho, né? Não tem muito movimento. A gente começou realmente muito forte na expedição do milho, de setembro para frente do ano passado. Agora, em janeiro, a gente começou a recepcionar soja. Aparentemente, tudo tranquilo, não tivemos grandes problemas. Estamos faturando soja agora para receber o milho já, em algumas regiões já recebendo, em outras prestes a receber, dependendo do período de plantio. Então, é isso que a gente teve como uma primeira onda, como um primeiro estágio pensando em grãos, e basicamente colocamos o ACM para rodar. Lógico, que integrado com MM, com SD, para fazer recepção de produtos, expedição, integrado com FI para gerar lá as partidas em aberto do produtor, que nesse caso é nosso cliente, né? Enfim, em FI também a gente tem a conta corrente, porque esse cara ao mesmo tempo é nosso cliente, nosso fornecedor, então eu faço encontro de contras no final do dia, quando eu estou falando de barter, a gente tem essa visão lá para facilmente fazer as baixas, enfim, deixar tudo financeiramente organizado. Pode passar. Existe algum software especialista em alguma parte do processo, nessa parte de romaneio, de contratos ali que vocês estão usando, ou está full SAP? Com exceção do offline, que a gente desenvolveu isso com o terceiro, né, a consultoria desenvolveu para nós, e pluga lá no SAP, faz a integração dos romaneios. Mas é tudo SAP. O que a gente tem de terceiro, assim, alguns fornecedores de balança têm o próprio softwarezinho deles para fazer essa captura do peso, e o SAP vem, lê esse cara periodicamente e carrega lá para o SAP.
mas fora isso é tudo SAP. E aí, numa segunda onda, que a gente postergou um pouquinho, entrou em outubro do ano passado, é o que a gente chama de gestão de risco, que está muito ligado com a contabilidade e com finanças, né? Aqui eu tenho a marcação a mercado, porque eu tenho muito produto a fixar, então eu tenho que reconhecer isso contabilmente no final do mês. E eu também controlo minha exposição, tanto por exposição cambial quanto física. Câmbio, a gente tem um time lá de gestão de risco bem especialista nisso, que era uma deficiência que a gente tinha no passado, então isso aqui está muito bem alinhado. A exposição física, como eu falei, a gente já tenta casar, a gente tem uma política lá que em 3 dias eu tenho que resolver isso, se eu estou comprado eu tenho que vender, se eu estou vendido eu tenho que comprar, então a exposição física nos preocupa menos. A exposição cambial mais, por conta dessa oscilação de dólar, enfim, a gente tenta fazer o máximo possível para ou comprar dólar para não ficar exposto, enfim, ou tentar realmente casar o que eu compro em dólar eu vendo em dólar, né, para não ter descasamento de moeda. Então a gente colocou o CM e o TRM para nos ajudar, falando especificamente de grãos, nesses pontos. É óbvio que a gente tem lá dentro do TRM o controle das transações financeiras, né, aí NDF, swap, outras aplicações financeiras, empréstimos, endividamento bancário. Isso a gente tinha um controle paralelo no Excel, antes do SAP. Agora a gente joga lá dentro, cadastra todas as regras de juros, percentual de antecipação, o que é principal, o que é juros, contabiliza em contas diferentes, enfim, toda aquela complexidade lá dessas transações financeiras. Mas isso aqui deu uma visibilidade muito boa para o time de finanças, né? A gente demorava 1 ou 2 dias para consolidar isso antigamente, agora o cara tinha um relatório, tem a posição e o endividamento bancário a hora que ele quiser. Por conta dos acionistas, a gente teve também um pouco mais de... A gente precisava de um pouco mais de robustez nesse controle, não dá para ser em Excel, então a gente colocou isso para dentro do TRM. Pode passar mais um. Tá bom, né? Então, basicamente é isso. A CM entrando em julho com o resto dos módulos do back-office e em outubro CM, TM e TRM para fazer essa questão de gestão de riscos. A gente optou por uma questão de escopo postergar um pouquinho, mas nada que afetasse a operação ou parasse o negócio. Enfim, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiverem alguma pergunta, fique à vontade. Essas soluções foram suficientes para fazer todos os relatórios ou se usou alguma camada Analytics Cloud também para compor relatórios para apresentação? A gente desenvolveu alguns relatórios dentro do SAP, mas daquele jeito, né? SAP é padrãozão, enfim. O que a gente está fazendo agora é um projeto de saque mesmo, BI da SAP, para a gente estruturar isso de uma forma mais amigável, mais bonita, né? Mas os relatórios básicos para operação estão aqui dentro. A gente quer um indicador mais visual para a diretoria, enfim, o pessoal da Sobreplan está nos ajudando com isso. Tá embrionário ainda, a gente está entendendo requisito e demandas, enfim, mas a ideia é até o final do ano de ter isso. Não só para grãos, mas como para insumos, não só para a questão de exposição, gestão de risco, né? A gente quer ter isso para vendas, para acesso ao mercado, para compras, para finanças. É um projeto um pouco mais abrangente, que a gente está chamando de Navigation Map. O corpo diretivo abriu uma one page lá, cara, ok, os indicadores estão bons, próximo, vamos para frente. Basicamente isso. Mas falando de operação, os caras têm lá. Alguns relatórios já vieram na própria solução, outros a gente desenvolveu. Um ou outro, dependendo da análise, eu tenho que juntar 2 relatórios e trabalhar isso no Excel, mas, cara, enfim, é isso que a gente entendeu que era mais factível nesse momento. E também, falando de SAP, né, vocês devem concordar comigo que a gente deu live vai dar 1 ano agora, dia 7. Ele está estabilizando ainda. Tem muita coisa que a gente tem que colocar em dia, muitos processos que a gente, como negócio, entendeu de um jeito, o cara de outro, enfim. Nós estamos tentando deixar o avião em voo de cruzeiro para depois pensar em melhorias, em outras implementações. E relatório acaba nessa. Cara, relatório não é prioridade agora. Vamos olhar o processo, vamos receber o caminhão, vamos receber o grão, liberar o produtor, para depois a gente dar um passo à frente. E aí a gente entende
e criou-se até um comitê lá para priorizar isso, que agora de julho até dezembro a gente tem braço e tem fôlego para fazer algumas melhorias, principalmente em grãos, que agora a gente tem só a expedição de milho até o final do ano, então a gente vai investir muito tempo aqui no OCM, a gente estima que a gente vai fazer de 15 a 20 melhorias pontuais ali para melhorar a gestão operacional, melhorar um pouquinho a questão de compliance e auditoria, a gente tem que dar uma olhada nos workflows de aprovação, que não estão muito legais, enfim, até por uma questão da entrada da BUNG, da própria UPL exigindo um pouco mais de governança. Então, esse é o nosso cenário. Usar esse segundo semestre para fazer essas melhorias e se preparar para o soja, que é o nosso grande volume de recebimento. Não que o milho não seja, mas, enfim, em ordem de grandeza, o soja é mais... Na parte de produção agrícola ali, que solução vocês usam para planejamento agrícola? A gente tem um RP lá de Goiânia, chamado AgriManager. Nesse projeto não entrou produção agrícola, tá? Entrou trade e insumos. Por uma questão estratégica, por uma questão de ser empresas apartadas mesmo, outro CNPJ, né? Enfim. Então, a gente usa lá uma solução não só para planejamento agrícola, mas para financeiro, contabilidade, compras, é o mesmo RP. Uma solução lá de Goiânia. Enfim, era isso, pessoal. Mas aqui, ó, pode ir, né?